Dá-lhe, gurizada, Rádio 2x5 na área. E aí, pro quarto episódio agora, a pauta é casca. É isso mesmo. Se o time é cascudo, se o time tem estofo, se o time tem cancha. Esse vai ser o debate de hoje. E mais uma vez estou com meus grandes amigos aqui, Matheus Palilo e Raoni Moreto, para dar os seus pareceres não só sobre a pauta, que nós vamos falar mais além, mas também dar uma rodada na semana. E o Inter ganhou de 2-0 do Zequinha, pega agora o Aimoré. Teve algumas coisas, umas movimentações aí nas contratações, eu quero saber o parecer dos meus camaradas. Fala aí, Palilo. Cara, eu tenho algumas coisas para falar aí sobre o jogo contra o São José. Eu acho que foi muito o que a gente já comentou dos outros jogos. É uma falta de intensidade no primeiro tempo e de vontade, que às vezes dá até nojo do time, assim, dessas coisas, tipo, o time jogando totalmente sem vontade no primeiro tempo, só vê o PH jogando e às vezes o Depena até no primeiro tempo não foi tão bem, mas o Depena é sempre decisivo e no segundo tempo foi isso, o time daí demonstrou um pouquinho mais de vontade, foi lá o PH, fez a diferença, o goleador do campeonato, tá fazendo a diferença no time agora também, e eu só tenho o ponto que eu penso assim que é ruim assim do time é a questão do alemão, porque, cara, é inacreditável tu colocar 3 atacantes e botar o Maurício como meia de ligação, e daí no segundo tempo tu tirar o alemão e botar o Alan Patrick. Cara, se é pra botar 3 atacantes, tem que ter o Alan Patrick ali servindo o time. Que, cara, o Alan Patrick entra no campo, é diferente, muda a história do jogo. E aí queimou o alemão, né? Então, tu vê depois, influencer, imprensa, torcida, todo mundo criticando o alemão, só que, cara, não teve jogo para o alemão ali, né? Não tinha ninguém municiando o time. O Wanderson foi muito abaixo, e para mim é isso. Acho que agora contra o Aimoré, para mim a maior preocupação são os amarelados, e cara, tem PH, tem Depena, tem o Bustos, cara, é muita gente, e o René também. Não, o René tomou o terceiro amarelo, não joga. Mas Bustos é muita gente com o terceiro cartão para perder para o Grenal, e gente importante. Então, cara, tem que tomar cuidado. Eu iria com um time alternativo, mas não é a tendência que estamos vendo aí essa semana. Mas esse é meu ponto. Queria ver o que o Raoni achou aí. Cara, eu acho que nem tenho muita coisa para adicionar. Eu concordo muito com os dois pontos principais que tu falou aí, que é não botar o Alan Patrick com o alemão e criar uma crise que não é necessária, envolvendo o centroavante. Acho que o lado positivo foi o Guri entrar e fazer o gol, o Luca, mas acho que não precisava dessa crise com o alemão para o Guri dar certo, sabe? Podia ser mais ao natural. E eu concordo muito com o lance do Wanderson, sabe? É falta de intensidade do time, jogou pouco. E para mim, o Wanderson, que é o cara que a gente espera às vezes mais, foi o que menos jogou nesse sentido. Então, eu achei que o primeiro tempo foi bem ruim. E, infelizmente, a solução do segundo tempo passou por gerar uma crise de centroavante que a gente já tinha falado que não podia acontecer. Então, eu não vi nada de tão positivo assim. Mas é só esses pequenos adendos, e o que tu falou dos cartões amarelos, acho que é importante também. O Inter tem que se cuidar para chegar com todo mundo aí no Grenal e também não gerar outra crise, né? Um problema por não ter jogador e daí acabar sendo derrotado. Mas a parte boa, assim, que o Inter tá ganhando, começou a ganhar, mesmo não jogando bem, mesmo com os problemas, né? E a gente espera isso também nesse jogo contra o Aimoré. Eu acho que o time tá fortalecendo, tá ganhando casca para trazer já um pouco para nossa pauta. No segundo tempo conseguiu fazer os gols necessários, né? E é isso, gurizada. Assim, a gente tá começando temporada, ainda é começo de temporada, e eu acho que a nossa pauta vem muito para a gente avaliar como é que tá a construção, um time uma torcida que quer ser campeã, né? A gente tem essa seca, né? Já dá para dizer que é uma seca de títulos. E aí eu acho que vale a pena contextualizar historicamente, assim, o que seria um time cascudo. Acho que todo mundo entende, né? Um time casca. Aqui, até hoje nós estamos em clima carnavalesco, não pontuei, estamos em outro cenário, para quem está acompanhando pelo YouTube, quem está acompanhando pelo Spotify é a mesma coisa, porque só ouve nossas vozes, mas aqui eu estou num cenário um pouco mais praiano. E vamos que vamos, né, gurizada? Time casca. Qual o time? Eu queria saber, assim, pra gente começar, dar uma esquentada na pauta. Eu quero saber de ti, Raoni. Qual o time do Colorado que tu viu que era o mais cascudo? Aquele que tu sabia que se não ganhasse na bola, ia ganhar no grito, nem que fosse necessário. O time de 2010, com certeza, da Libertadores de 2010, ele era o time mais cascudo. Tinha Abondanzieri, Guinha Azul, Bolívar, Heller, Soron do Índio, tá ligado? Sandro no meio do campo, D'Alessandro. Muito cara cascudo, ainda depois chegou Tinga, Sobis. O time era literalmente, ele não era tão bom, ele nunca encaixou,
tipo, ele nunca foi um time encaixado na bola, assim, tirando aquele primeiro jogo da semifinal contra o São Paulo aqui, que o Inter jogou muito, o resto da Libertadores foi aos trancos e barrancos, e além de ser aos trancos e barrancos, eu senti que em vários momentos ele foi cascudo, ele brigou em Quilmes, depois de levantar a taça, brigaram contra os mexicanos, e tipo, eu achava assim, esse time extremamente cascudo, e tipo assim, parecia que, mano, esse time não encaixou, mas ele não perderia um mata-mata pra ninguém, nem que se ele precisasse de um gol qualificado aos 90, e ele conseguiu isso aí em algum momento, então pra mim ele é o time mais cascudo da história do Inter. E tu concorda com isso aí, Palilo? É o time de 2010 o mais cascudo que a gente viu, velho? Cara, eu não é discordar, eu acho que a Libertadores que a gente ganhou em 2010 é a Libertadores mais cascuda, automaticamente é um plantel cascudo também, mas eu gosto muito do time de 2008, principalmente da linha de 4 zagueiros que a gente jogou, quase da Sul-Americana, né, de 2008, que a gente jogou com uma linha de 4 zagueiros, que aquilo ali é casca pura, né, cara? É Marcão, Álvaro, Índio e Bolívar, né? Isso aí. Cara, isso aí é uma loucura. Cara, daí depois tinha Sandro Guinazu. Não, Sandro já tinha. Não, era o Magrão, não, era o Magrão. Magrão, desculpa, Magrão. Era Edinho, Guinazu, Magrão, o Sandro era reserva. O Sandro era reserva, tava começando. Cara, Edinho, Guinazu e Magrão não tem, né, meu? Edinho, Guinazu e Magrão, Alex, D'Alessandro, Nilmar, balão pra cima. É isso aí, velho. Aquilo ali foi loucura, acho que os times que a gente pegou também, cara, a gente eliminou o Grêmio, cara, isso já é um fato muito bom. A gente eliminou o Boca Juniors, apesar do primeiro jogo ali, foi um time mais reserva, no segundo mais misto, daí o Riquelme entra no segundo, mas, cara, é o Boca na Bombonera, a torcida enlouquecida, a gente estava lá, por sinal, e então acho que é uma Libertadores, é uma Sul-Americana e um time muito casca, e eu gosto muito desse time que eu vi. Assim, a gente pontuou passar pelo time de 2010, 2008, não dá para deixar de citar um time de 2006. E de 2006 vamos puxar para um outro assunto, que é como se cria essa casca, né? Porque uma coisa é um time vencedor que está acostumado a vencer, ele é um time que não sabe perder, né? E esses dois times tinham isso, né? Tinham jogadores muito competitivos. 2006 acho que vai ser pontuado, logicamente, um time que saiu da seca. E tem uma figura muito importante nesse quesito de jogadores que sabem ser campeão, né? O Yarley era um cara que sabia jogar, sabia ser campeão, sabia competir, era uma figura muito forte, mas eu queria saber assim de vocês, eu até imagino o que vocês vão falar, mas eu quero saber assim, como é que esse time conquista essa casca, como é que se cresce, como é que se cria esse plantel e ele aprende a ser vencedor. Quer passar por esse assunto aí, Raoni? Cara, eu acho que tu cria a casca começa com lideranças, tá ligado? É perfil de liderança. Então, em 2006, essa casca se criou com o Yarley, com o Fernandão, com o Bolívar e com o Índio. E acho que em 2008 aí chegou o Guiazul, o Magrão, que a gente falou, esses caras dão uma casca absurda pro elenco, o D'Alessandro chegando também. E 2010... aí chega um Pato Monazzieri, tu tem que ter várias lideranças, não pode ser um, não pode ser dois, sabe? Para um time ser muito cascudo, ele precisa ter muita gente que é líder, aonde vagabundo não se cria, aonde tem cultura de trabalho, que é uma coisa difícil no futebol brasileiro, né? Cultura de trabalho, todo dia chegar a treinar. Sempre fala disso, né? Que a galera trabalha, é uma coisa que... Mas enfim, desculpa interromper. Não, eu acho que é isso. Eu acho que essa questão de ter lideranças e ter cultura de trabalho é onde tu vai criar uma casca. E aí acho que o segundo fator acho que uma derrota ajuda, tá ligado? Acho que um fracasso ajuda a criar uma casca. E aquele fracasso que às vezes é um fracasso coletivo. Os jogadores estavam esperando, a direção estava esperando, a torcida estava esperando, e aí tu tem aquele que em espanhol é o barrão, né? Aquela queda assim que tu tipo, caramba, perdi. E aí nesse perdi tu ressuscita. E acho que 2008 foi o brasileiro ruim, o Inter começou o brasileiro muito mal e todo mundo esperava que ia ser um bom brasileiro, aí tu, usou isso de gás para Sul-Americana. Aí 2010, o que foi o combustível de 2010? Foi perder 2009, a Copa do Brasil e a Recopa, perdeu os dois. Aí chegou 2010, não vão perder mata-mata mais. Então acho que essas coisas criam casca, eu acho que principalmente o perfil de liderança, mas também essa questão do fracasso. Cara, vou até quase que concordar com 2010 depois, porque, cara, 2009, eu concordo, acho que o ponto, para mim, o principal é o que o Raoni falou sobre a derrota, que é, cara, quando tu tem uma derrota, 2005 foi isso, a gente perdeu um campeonato na mão grande, os caras nos tiraram o campeonato, e o que rolou foi que no outro ano a gente foi campeão da América, campeão do mundo. 2010, 2009 a gente perde um campeonato porque, né, eles entregaram lá o jogo pro Flamengo, e era óbvio, né? Não foi ali que a gente perdeu o campeonato. É óbvio que eles iam entregar, isso tá claro. Mas a gente perdeu o campeonato.
do Brasileiro, a gente perdeu uma Copa do Brasil e perdeu uma Recopa, né? Cara, a gente perdeu, foi vice-campeão em 3 campeonatos. Chegou 2010, a gente entrou para ser campeão, cara. Mas eu vejo isso também de 2008, que a gente entrou com uma casca também, porque 2007 a gente tomou uma paulada, né? 2007 a gente era o atual campeão do mundo, né? E chegamos para uma Libertadores e sai na fase de grupo. Cara, daí ali é também uma das cascas que a gente tem aí para seguir em frente. E sem contar que também o rival chegou na final do campeonato, perdeu, né? Da Libertadores. Cara, então, em 2008 vem isso, que é uma mudança que, cara, a gente vai ser campeão e vai seguir campeão, sabe? É para ser a década do Colorado, eu acho que é isso aí, sabe? Mas uma coisa que eu achei que vocês iam citar e não citaram, então eu vou citar, né? Mas uma coisa para criar casca e assim, o estofo, a cancha, aprender a jogar, por exemplo, um campeonato internacional que o Inter não sabia. 2006, né? Passa muito claro pelo campeonato de 2005, o time com as lideranças muito bem pontuadas pelo Raoni, ele não toma isso como uma depressão, não bota para baixo, né? Ele faz disso para levantar o grupo, mas assim, é um time que já sabia jogar internacionalmente muito porque tomou porrada. Né, tomou porrada de 2004 e 2005 da Bombonera. Isso para mim foram 2 episódios, um depois do outro, extremamente doloridos, mas que tu vê que ali os caras, porra, viram qual é que era, né? Que se desse uma hora e 2 minutos, ali 3 minutos, o jogo desandava, a atenção tem que ser sempre lá em cima, e o time aprendeu, a torcida aprendeu a direção, aprendeu a logística, todo o grupo, todo o coletivo que é o futebol, né, velho? É muito importante. Não existe 2006 sem ter tido 2004 e 2005. Isso é muito fato para mim. Então, assim, eu acho que assim, a questão de estar jogando competições internacionais, estar competindo, estar conhecendo as coisas que eu gostaria depois, eu acho que na segunda rodada, quando a gente passar a pauta, a gente vai falar desse time, né? O que a gente passou, que é válido para esse grupo. Claro, jogadores que também rodaram em outros campeonatos, né? Foi citado uma série deles, né? O Pato Banduzieri. Pô, o cara fedia título, o cara é acostumado, nada assustava aquele cara. É o cara que reverteu o pênalti, velho. Então, quando esse cara. É o segundo episódio que a gente fala seguido do Pato Banduzieri, né? Um cara que é sensacional. Mas assim, olhando pelo lado do time, e agora olhando pelo lado da torcida, eu queria saber de vocês o episódio. A torcida cria casca também, porque a torcida, claro, eu acho que ninguém aqui vai discordar, ela é parte importante quando um time tem uma trajetória campeã. Mas como é que a torcida, a participação da torcida nesse processo? Fala aí, Raoni, que tu, em relação principalmente à torcida do Inter? Eu, pegando o teu gancho, acho que a torcida do Inter criou casca em 2004 e 2005, tanto é que a direção aprendeu que a pressão era muito forte no local, né, quando o Boca era local, e criou aquele slogan do Agora é Guerra, e isso se passou pro Beira-Rio. Era um slogan, né? Era o slogan, e eu acho que isso se passou pro Beira-Rio, e a torcida criou essa casca, tá ligado? E aquela torcida do Inter criou uma casca que eu vejo muito em torcida... Aonde são as torcidas mais fortes, que é na Argentina e no Uruguai, que é tu entender o processo da competição. O processo da competição tem momentos que tu pode perder, então não adianta tu enlouquecer, e também tem um momento, uma coisa que eu sempre digo, que isso eu aprendi na Bombonera 2004, como levada de torcida, eu que já era ali, né, me envolvia ali de frente da parada, levada de torcida é entender que o jogo tem 90 minutos, e na Bombonera tu sabe que a La 12 tá controlando isso com todo o tempo do mundo na cabeça. Parece ter um cara com o reloginho que nem o treinador. 10, 15, 20 minutos, eles estão tranquilos. Começo do segundo tempo, o Inter fez o gol, o maior grito de gol de visitante na Bombonera até hoje. Mano, o estádio ficou em silêncio 5 minutos, e quando ele recomeçou a cantar, ele começou a cantar o dobro. Eu acho que o Beira-Rio teve isso. Aquele jogo contra o Pumas emblemático nesse sentido, porque é uma torcida cascuda ali, tu toma o 2-0, a torcida sentiu, não existe dizer que não sentiu, e quando ela volta a cantar pior, mais louca, mais endiabrada, e o Inter vira o jogo. Então eu acho que a torcida cria casca, e essa casca da torcida às vezes levanta o time. Acho que isso é importante também, porque não é só a torcida ter casca e beleza, a torcida ter casca ajuda a levantar um time cascudo, porque os caras também vão tomar o gol e bater aquela palminha lá e vamos embora, vamos virar esse jogo aí, tá ligado? Cara, é isso. Vai falar do jogo do Pumas, não tem como não falar. Para mim é um dos maiores jogos que eu fui em loco, assim, de torcida, e de ver o estádio enlouquecer, tipo, e virar 3-2. Um jogo que estava praticamente perdido, e é um ponto que depois a gente tem que falar muito, né? Gol dos odiados, né? Michel e Gabiru. E Gabiru fecha o gol, né? Então fecha o último gol, um golaço. Mas eu falo da casca da torcida, eu vejo muito isso também, de jogar em casa, do fator casa, o Inter entender fator casa,
mas é entender que a torcida daí é a sinergia daí, é mais do que casca, Isso aí, né? essa é a palavra, né? Ela É, joga junto com o time sabe o que vai esperar da arquibancada, a arquibancada sabe o que vai esperar do time. mas é que daí isso, essa energia, ela vem antes com a direção. E é isso Também, que nos lógico. últimos anos acabou, sabe? Tipo, cara, os últimos, sei lá, 6, 7 anos, cara, não tem sinergia nenhuma de direção com torcida, torcida com campo. E, cara, isso faz com que é isso. O Beira-Rio, tu vai, cara, é uma. Às vezes tu fica até deprimido no silêncio, que às vezes é o jogo, porque isso Às daí vezes não tem a casca. Tá? Às vezes a exatamente torcida isso. faz um escarcéu, não corresponde no momento que não que poderia abraçar o time, né? E eu vi, às vezes também quando tem que dar uma sacudida, não sacode, parece que não estão na mesma página. Tu falou o gol do Michel, cara, a entrevista que o Michel dá depois do jogo é bem peculiar, eu me lembro direitinho que ele fala assim, pô, essa torcida, cara, se a gente não fizesse essa virada, eu nunca ia suportar isso aí, não tinha como, a gente, pô, o Michel, cara, eu tinha um carinho imenso, essa coisa do me perdoa, Gabiru, eu nunca vou falar isso aí porque eu nunca critiquei o Gabiru, cara, eu sempre achei um cara importante. O próprio Michel, lembra popular nessa época, cantava pro Michel, cara, tinha um apoio, o Michel fazia gol. Hoje tu pega o cara mais odiado do time, é um cara que não tem o apoio da torcida, né? E se o cara tiver correndo, se o cara tiver brigando, cara, ele tem que ter o apoio da torcida, independente se ele for o mais pereba do mundo, velho. E eu vou ser polêmico agora, cara, eu vou ser polêmico na questão Edenilson, velho. Cara, o Edenilson, ele nunca foi o craque do time, nem é para ser o craque do time, mas ele era um operário, era uma coisa tipo de trabalho, esse tipo de fazer o básico, saber cumprir, né? Mas o lance que a torcida, meu, cara, pegou no pé e deu, e daí ele e automaticamente o cara caminhava em campo. Porque era isso, meu, a torcida já tava enchendo o saco do... Cara, eu fui em qual jogo? Inter e Fluminense. O Inter tava ganhando de 3-0 no Fluminense. Daí o Mano botou o cara no final do jogo só para dar um, né? Ou não, desculpa, foi 0-0 Inter e Red Bull. E ele botou o cara no final do jogo, meu, a torcida, ele já se levantou do banco, a torcida vaiando. Cara, como é que o cara ia entrar no campo, né, velho? O cara já entrou, o cara só errou, meu. Ele só fez cagada o jogo inteiro, meu. E aí, definitivamente, assim, a gente vê que o Edenilson não era o jogador mais casca do que a gente poderia ter, né, cara? Era um cara que a torcida teria que abraçar. E aí eu vou lançar mais uma aqui, eu quero saber a opinião de você, assim, agora falando individualmente. Qual que seria o jogador mais cascudo, velho, mais cancheiro que vocês já viram no Esporte Clube Internacional, velho? Difícil, hein? Essa aí é muito difícil, muito difícil. Porque eu vou tentar separar num pote de 5 para achar meu 1, assim, entre Bolívar, Magrão, Guinha Azul, D'Alessandro e Arley é muito difícil. Esses 5 aí, o Magrão, ele era bizarro, O cara, Bolívar, pra mim é o Magrão, não tem, é Magrão. É que o Magrão jogou muito pouco no Inter, cara. Isso que me pega, tá ligado? E tipo assim, mano, Pablo Horácio, El Cholo Guinha Azul é difícil, né? Esse é o meu, cara. Esse é o meu, cara, porque pra mim esse cara é um ET, velho. Esse cara é um ET, esse cara. Mas eu vou dizer porque o Magrão, velho. O Magrão, cara, o cara jogou num dos 2 principais maiores times do Brasil, tipo, praticamente, né? O Corinthians, o maior, na real, mas jogou no Palmeiras também, 2 grandes rivalidades. O cara até tinha uma tatuagem na mancha, se não me engano, uma coisa assim, tinha um boato esse quando ele era do Corinthians. Mas, cara, ele ouviu um Expresso da Bola depois que ele era um programa que tinha na Sport TV, que ia na casa dos boleiros que estavam morando. Era bom, era o Décio Campos, acho que era o Décio, no nome do repórter. Mas ele foi lá no Magrão quando o Magrão tava nas Arábias. E o cara pergunta para ele exatamente, cara, no Brasil, Corinthians ou Palmeiras? Dele, Internacional. Cara, o cara foi pouco tempo que o cara ficou no Inter, mas o cara é apaixonado pelo Inter. Tá, ele teve uma identificação muito grande, né, velho? Cara, então é isso, tu sabe? O cara é muito foda. O meu é Pablo Horácio Guia Azul por causa de uma fábula que eu vou contar para os meus netos, assim, o Froner sempre brincava com isso também, que é tipo assim, mano, quando eu for avô, eu vou dizer para os meus netos que o Guia Azul era um dragão que cuspia fogo, tá ligado? O cara não era um jogador de futebol, tá ligado? O cara, mano, literalmente, ele é um ET, é uma fábula, sei lá, ele corria que nem um retardado, dava carrinho, gritava, bocava os caras, e tipo assim, literalmente, parecia assim, para mim, eu fico com aquela foto do último Grenal lá, que a gente foi entregar a carta para os jogadores do Olímpico, que não podia perder. O Inter tá com 9 em campo e ele tá dando um carrinho com os 2 pés, que nem um psicopata num cara na lateral do campo. Tipo assim, mano, eu não vou perder esse jogo, tá ligado? Eu não vou perder o último Grenal do Olímpico, vai ser 0-0, a gente tá com 9, vai terminar assim. E, tipo, literalmente o cara te passava essa certeza de que, mano, ele não ia perder o bagulho, tá ligado? Que ele ia fazer o que ele precisasse pra superar um problema, uma adversidade, assim. Então, pra mim, eu fico com ele, tá ligado? Eu fico com ele, assim, eu queria só pontuar aqui também do Guinha Azul, que eu acho que o futebol dele, ele tinha uma questão de futebol, tecnicamente, né? Porque claro que a gente sempre vai lembrar essa questão mental do Guinha Azul, que ele era um monstro. E tecnicamente, cara, ele é um cara que sabia
totalmente as suas limitações. Ele não inventava, mas ele tinha sim suas qualidades, passes importantes, mas ele tinha uma consciência incrível da sua limitação técnica, então ele não errava, ele buscava não errar, e claro, na posição dele sempre mordendo, sempre mordendo, sempre mordendo. E aí vale pontuar uma questão aqui do Guinha Azul, velho. E aí comparando assim até um outro cara, porque assim, o outro cara levantado que eu já discuti algumas vezes com o Raoni é o Bolívar. E o Bolívar para mim é um cara que, diferente do Guinha Azul, ele teve um momento que ele se escorou nessa cancha, ele tinha muita cancha. E depois dele ser campeão em 2010, 2011, ele praticamente parou de jogar bola. Eu acho que já caiu muito fisicamente também, e ele só dava pau, cara. Era até bonito de se ver, né, cara? Ele dava pau mesmo, dava pau, condicionava a arbitragem, era só cancha, velho. Ele realmente abandonou o futebol e ele é só um cara cascudo, velho. Isso foi até bonito de se ver, mas aí também não é suficiente. A gente precisa que o jogador jogue, né? Então, assim, o Guinha Azul para mim tá acima porque ele nunca comprometeu no Internacional, e se ele tivesse hoje, sei lá, aos 50 anos de idade jogando no Internacional, ele não ia comprometer, porque ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer em campo, e assim ele levou a carreira dele, até os últimos minutos jogando, fazendo gol, e sendo um cara que, pô, merece tudo de melhor na vida dele. Aquele gol que ele fez pelo Tajeres, né? Pelo Tajeres. O Tajeres é uma das coisas mais lindas, é o cara que merece tudo, assim, é um cara que, porra, se ele tiver, onde ele estiver, alguém azul precisar, eu tiver o meu alcance, cara, é um cara que ele representou como ninguém a camisa do Internacional, é um dos grandes camisa 5, né? Um dia a gente pode falar de camisa por camisa do Internacional, quando a gente fez o episódio agora de centroavantes, o pessoal chegou e deu feedback, porra, dá pra fazer de cada posição. E quando a gente fizer com a camisa 5, assim, o Guinha Azul, né? A camisa 5 que foi usada pelo Falcão também, são jogadores completamente diferentes, mas que honraram de maneira semelhante. Conforme da última vez, assim, pra gente não falar só do copo cheio, vamos passar rapidinho, sem muita delonga, mas vamos falar agora do time, o contrário do time cascudo, que seria o quê? O time cabaço, né, velho? Aquele time que, porra, sem nenhuma cancha, que não representou o Colorado em campo. Queria que vocês citassem aí, eu tenho o meu aqui, mas eu acredito que pode ser o mesmo de vocês, eu quero falar. Fala aí o teu, Palilo, começa por ti aí, velho. Cara, 1999, esse, Inter e Juventude, foi 99, né? Tá. Cara, tomar 4-0 do Juventude em casa, meu, não existe. Tu toma o primeiro gol, tu já, sei lá, meu, senta porrada, faz alguma coisa, já muda alguma coisa. Cara, tomou 4-0, não tem, meu. Eu sempre falo, é a maior desgraça que eu já vi na minha vida em campo, e já vi do Inter, porque era o tempo das vacas magras, e daí tu viu um time, e que era isso, como a gente comentou no outro episódio, né, do 9, o Christian era o cara principal ali, ele jogava sozinho naquele time, né? E era o time dos sonhos, né? Não foi? Começou com o Galatasaray. Eu sempre tenho uma confusão mental se foi 98 ou 99. Não, foi 98. O Inter contratou 98, o Dunga, contratou o Gonçalves, não, contratou... 99 é o time. 99 é o time, que é o time do Centenário, que eu fui no jogo Inter e Grasshopper, que fizeram uma apresentação tipo de estrelas, tipo NBA, assim, do João 90 Santos. Anos, né? Centenário foi 2009. 90 anos, desculpa, pessoal, 90. Mas João Santos, Gonçalves, Dunga. Foi a trinca de contratações que entraram em campo, tipo basquete, fui de Coreia. Entraram tocando We Are The Champions. We Are The Champions, isso aí. Mas, cara, daí eu sempre confundo do Juventude se foi 98 ou 99. Foi 99. Juventude foi campeão. 98 perdeu o Gauchão. 98 perdeu o Gauchão pro Juventude, isso aí. E daí tinha o Almir também naquele time. O Almir errou um gol feito lá contra o Juventude em Caxias, esse 1-0 pro Colorado. Mas isso aí não tinha casca, isso aí não teve casca. Contratou um monte de jogador metido à estrela, tipo, era pra ser um time dos sonhos, e tipo, foi fracasso. Raoni. Eu tava nesse jogo do 4-0, era criança ainda, né? Eu tinha 10 anos, então foi um fracasso bizarro para mim, mas ele não é o time mais cabaço, porque para mim era vacas magras, então, beleza, eu não tava esperando muita coisa, talvez até porque eu era uma criança. Para mim o time mais cabaço é essa última itinerância aí de Lomba, Patrick, companhia, que não conseguiu ganhar um Grenal, conseguia a proeza de amarelar pro Grêmio em situações absurdas, de no Grenal da Libertadores na Arena com torcida de away, tá amassando o Grêmio, e daí a bola bate na trave, não entra, e daí em vários momentos os caras simplesmente não tinham o DNA do Inter de dar o cravaço, tá ligado? E acho que, tipo assim, a parada não ficou tão feia pra mim,
com esse time, e vocês sabem disso, que eu sempre falo isso, que é tipo assim, os caras eram tão ruins na bola que daí eles resolveram brigar e pelo menos o Moisés deu uma bomba na cara de um cara e deixou ele estirado no chão, tá ligado? Porque literalmente, na bola, ele foi o time mais cabaço que eu vi, eles não conseguiam ganhar do Grêmio. Mas tá ali já foi um começo de reação, porque teve o time que tomava soco ainda, né? Que é o episódio do Rodrigo Dourado tomando porrada. Eu pontuei toda essa itinerância, né? Então, pra mim, do começo do fracasso, que é começar a ser goleado pelo Grêmio e o Dourado tomar uma bomba na cara, até o dia que o Moisés deu uma bomba na cara de alguém e meio que acabou com essa parada do Inter ser ser mocinho, assim, sabe? Ser o bom garoto. Para mim, essa itinerância, esses caras, Dourado, Lomba, todos que passaram nesse período que tinham algum papel, alguma possibilidade de mudar a história e não conseguiram, por N motivos, tá ligado? Pra mim, essa itinerância aí são os maiores. Aí eu vou pro ponto interessante, porque já eram para ter casca, né? Porque foram vários fracassos, como a gente falou, o fracasso gera casca, né? Cara, a gente perdeu 2019, a gente perdeu 2020 e agora 2022. Mas aí também gera uma trava, né, cara? Ali é um ciclo ali que realmente a gente só conseguiria se livrando dos jogadores, mesmo os bons, mesmo os que tem bola, fatalmente ali a gente. E assim, pra citar o meu time cabaço, pra mim, é o time que caiu, o time da Série B, o time é totalmente lamentável. E assim, se a gente tivesse uma peça, porque nem isso a gente tinha, um cara, se tivesse o Guinha Azul com 50 anos, com uma perna quebrada, aquele time não caía, né? O Inter caiu como caiu um avião, né? Tem que ter 7 coisas erradas, se tivesse alguma referência técnica, alguma coisa, mas a nossa referência de indignação era o Seiras, era um goleiro que veio do Bahia, era os caras que se indignavam ali, né? O Seiras, pra falar, honestamente, tá uma merda, né? Uma merda. E aí é isso, cara, era um time muito cabaço. A outra referência era o Ceará, que veio, que foi um cara que participou de um time vencedor, mas não era um cara, uma referência técnica. Nem de liderança, né? E nem de liderança, né? Então, aquele time realmente era muito, muito cabaço, né, velho? A gente olhava pro Vitinho, que totalmente sem compromisso, olhava pro Valdívia, coitado, né? Então era muito triste, assim, tu não tem nenhuma representação da torcida, da camisa ali, então. O Valdívia voltou agora na mídia, ele é igual aquele piau churrasco, aquele. Ele tá dançando, dança bem, né? Tá sacanagem. Eu não sei se vocês querem pontuar, eu acho que válido, assim, a gente tá falando de times cascudos. Vocês querem citar algum time que não seja o Internacional, que vocês tenham como referência, ou... Eu acho legal que a gente conversou sobre o Inter ter passado por esse processo na Bombonera e o time do Boca dos anos 2000 era essa referência de casca, assim, os caras tinham uma espinha dorsal, tinham várias lideranças, inclusive lideranças diversas, o Palermo e o Riquelme não se davam tão bem, todo mundo sabe disso, aí tu tinha Schiavi, em algum momento teve Hugo Ibarra, Clemente Rodrigues, Traverso, um monte de cara que são líder, Córdoba no gol em algum momento também, então tu tem vários, o Yarley jogou lá, então tu tem Bataglia, tu tem vários tipos de liderança em várias itinerâncias, e esse processo que o Inter seguiu de 6 a 11, foi o que o Boca fez de 4 a 7, esse tipo de processo é o que vai te entregar casca e título na América, né? E para mim essa é a referência de que eu via como criança, assim, que era olhar assim e pensar, meu, caralho, esses caras aí, eles são muito frio no sentido não o frio europeu que a gente fala, é o frio e calculista mesmo sendo quente, tá ligado? É saber o que tu tá fazendo. Então tu tinha momentos ali que tu pensava assim, mas esse time do Boca vai trazer. E os caras às vezes traziam com o cara improvável, Chelo Rodrigues ou sei lá, o Barros Esqueloto, que era reserva, o cara vinha e trazia um jogo, sabe? Ou às vezes tu tava na mão do teu craque, que era o Riquelme, dele ia lá e tirava uma da cartola. Mas, mano, essas itinerâncias, Pato Bonanzieri, de novo, jogou aí, substituiu o Córdoba no gol. Mas a frieza eu acho que é um bom ponto. Eu vou pontuar antes que o Palilo fale, eu quero falar um negócio que vendo um documentário agora, até de 2002, era sobre o Ronaldo, tá no documentário da Netflix, aí os caras entrevistam o Owen, daquele jogo que o Brasil vira de 2-1, e o Owen fala, cara, a gente fez um gol, eu olhava pro Rivaldo, olhava pro Ronaldo, e eles estavam exatamente igual. Nada aconteceu, tá ligado? Claro que tu tá calçado nisso numa questão técnica, os caras jogam muita bola, mas os caras não se abalam, tem muito cara que joga bola, tomou gol, fica com cara de quem peidou, velho. Então, assim, o futebol tem muito isso é a casca, né, velho? A gente viu isso na Argentina, né, cara? A gente até achou que ia dar errado, olhava ali, pô, a França empatou, fudeu, já olhava filme de terror, close no Messi. Cara, os caras seguraram, levaram o jogo até o final e tiveram casca. Eu vou puxar, vocês é só América do Sul ou... Não, cara, referência total. Cara, eu vou puxar, hoje a gente é 21 do 2 que a gente tá gravando. Cara, não tem como não falar do Real Madrid. Cara, é um absurdo o que esses loucos fazem na Champions. Ano passado, a Champions passada já foi um absurdo. Os caras viraram um jogo bizarro, assim, tipo, contra o PSG, contra o City.
uma loucura os jogos. E agora meus caras estavam tomando 2-0 em Anfield do Liverpool, que é um time que todo mundo fala que é copeiro, etc. Mas claro, o Real ainda é maior. Cara, 2-0 tomando fora, virou 5-2. Não tem. Tipo, 5-2 e 5-2 é bom, uma boa lembrança, né? 5-2 fora de casa, né? Sempre bom verdade. Mas vamos lá, gurizada. Acho que já acertamos bem, tá bem contextualizado historicamente. Eu acho que a nossa audiência sabe muito bem quando a gente fala que é um time cascudo, né? Até falar assim, a gente tem uma questão até de que título dá para esse episódio, mas se botar casca, time cascudo, seja como for, o torcedor internacional sabe o que a gente está falando. E aí trazer para hoje em dia, né, cara? Inter, começo de temporada, todo aquele contexto, né? 21 de fevereiro de 2023, a gente na seca. Esse time aí tem casca para levantar caneco? Cara, talvez tenha casca, mas eu acho que o jogador cascudo desse elenco, já até indo até além, assim, é o Gabriel Mercado, tá ligado? A casca passa por esse cara. Ele coordena a defesa, ele coordena o time, ele condiciona o juiz, aí o cara rouba a bola do Vitão e não foi falta, ele vem dar uma tesoura no cara que ele sabe que o juiz não vai ter coragem de expulsar ele dá tesoura, não satisfeito, vai lá e janta o juiz, tá ligado? Então, tipo, esse cara é cascudo, esse cara tem casca, e aí as outras lideranças, que é o Gabriel, que é o PH, vão ter que somar e vão ter que entregar na hora H, porque um cara sozinho não vai levantar o caneco, sabe? Para mim, o jogador cascudo desse elenco é o Mercado. Se o resto do elenco tem o estofo para bancar, a gente vai ter que ver, tá ligado? Agora, para mim, a minha alegria, assim, de talvez esse ano venha algo, passa por esse cara tá com a cinta e levantar o caneco, tá ligado? Porque ele tem casca para isso, e a carreira dele mostra isso, que ele fez no River, etc. E o que tu acha, Palilo? Tu acha que é só o mercado ou tem a galera aí tá mais coesa, assim, como grupo? Cara, eu acho que passa também, uma coisa da casca passa por jogadores que querem vencer, sabe? Que vêm, que não tiveram uma carreira tão vitoriosa e tão a fim de vencer ainda. E eu vejo isso no Carlos De Pena. Cara, ele joga para vencer sempre, meu. A derrota para ele custa muito caro. Eu acho que isso que precisa junto com o mercado. Eu acho que o mercado, sim, é um cara que, cara, não vende a derrota barata, né? O Gabriel, se retornar, é um cara isso, sabe? Que tu não vê num Johnny, que tu não vê num Maurício, tu não... Cara, o Johnny e o Maurício, se perder, ganhou. É isso aí, velho. Sabe Tá que eu lá. acho que o Maurício às vezes dá umas bocadas legal. Eu acho que o Maurício, se a equipe tiver competitiva, não esse ano, Pode o ano ser passado. por osmose, pode ser por osmose. Porque Que acho que isso. O grande lance do time cascudo é isso, cara. Não tem, eu acho que todos meio que compram, todos entendem. Falta então ainda, Palito. Eu acho que falta ter essa coisa. Falta, ainda falta, mas eu acho que, não sei se vai ser uma das pautas que a gente vai entrar trazendo os jogadores que estão para trazer, como está sendo anunciado, como o Ener Valencia, Arangues, aí a coisa começa a mudar um pouco de patamar. Mas, claro, o problema é chegar em julho, né? Daí é um problema de adaptação, tem toda essa questão, pelo que eu li ali do Ener Valencia, ele pode já vir em maio, né? Final de maio ele já pode começar a treinar, ele só não vai poder jogar, pelo menos condição física e tá com grupo, isso já ajuda. Mas para mim acho que o grande problema é esse, né? É o tempo para botar essa galera para jogar. Então, para dizer que até o Luiz Adriano para isso acho que é uma boa, tipo, é um cara que foi campeão do mundo pelo Inter, só jogou 6 meses como profissional no Inter, mal jogou pelo Inter profissional. Pode ser aí que pode surgir alguma coisa diferente. Beleza, gurizada. Pois é, assim, a pergunta seria essa, né? Mas acho que a gente já passou de qual jogador que seria importante, que é importante hoje no grupo, né? Eu acho que o mercado é um consenso aqui do grupo, né? É uma pena que a gente tenha perdido o Gabriel no final do grupo do ano passado e ter que retomar, porque também é um cara que entrou muito bem. A gente vê quando tem essa sinergia com a torcida, né? Muitas vezes o Gabriel é um jogador que claramente tu vê a nossa imprensa antiquada enfim, nem cabe aqui falar, mas os caras dão porrada no cara, mas a torcida compra, foda-se, a torcida realmente é aquele cara que vai no Beira-Rio, abraça o Gabriel e vice-versa. Então acho que é um jogador importante. Eu vejo um grupo, até por ter tirado alguns jogadores que ficaram estigmatizados, né? A gente falou aqui do Edenilson, que é um cara que tem muita bola, mas ficou estigmatizado, é um cara que encolheu, né? Ele foi encolhido pelo todo o contexto, pela própria torcida. Eu acho que a limpa hoje não tem mais jogador, a gente tirou, né? A parte que a gente já elogiou aqui da direção de fazer muito bem essa limpa. E eu vejo como um grupo do Inter um grupo empenhado, assim. Claro, a gente tá falando aqui, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu vejo como um grupo interessado em ser campeão. Gosto muito do perfil
de jogadores como o PH, tanto não só porque a gente fala em cancha, mas não é só em brigar com o juiz, não é só em brigar com o adversário, mas é um cara que está sempre buscando o confronto, indo para cima. É um cara que não amorcega jogo, é um cara que quer jogar, quer fazer as coisas acontecer, e isso aí agregado com jogadores que sabem fazer uma leitura de jogo, né? Sabe dar uma porrada quando é necessário, sabe dar uma cobrada do jeito quando é necessário, como é o caso muito claramente do Gabriel Mercado. E aí até minha pergunta, assim, o Mercado, por ser essa referência mental do time, ele deveria ser o capitão do time? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Ele tem que ser o capitão do time. Porque hoje é o Alan Patrick, né? Hoje... até numa Libertadores, pelo fato de falar espanhol, por ser zagueiro. É o Alan Patrick, mas o Mercado foi... Agora, é que, claro, o Alan Patrick não foi titular, mas o Mercado foi o capitão contra o São José, né? E tem que ser mantido, ele tem que ser o capitão. Se o Inter quer ir longe, para mim, ele tem que ser o capitão. Mas assim, só para fechar aqui, falar um pouco das especulações, né? Isso é a grande pauta de qualquer canal de YouTube aí ou de podcast internacional, é ficar especulando contratações, e a gente não passa muito aqui, né? Tá numa fase de quente, a única coisa que tá confirmada é realmente o Aranguiz, que tem um pré-contrato, a grande questão é se vão conseguir trazer ele antes ou não, e aí tem alguns nomes aí pipocando, mas nesse quesito, assim, um cara que a gente sabe que tem um perfil de campeão, de briga, assim, quem que seria interessante trazer? Não sei se dos que estão sendo cogitados, ou até mesmo algum nome que seja apenas ser ventilado. O que vocês acham a respeito aí? Cara, o Inter trouxe, no papel aí vai trazer Arangues, Nico Hernandes, Ener Valência e Luiz Adriano. Cara, o Nico, eu já vi ele jogar, curtir, assim, um cara esforçado, tal, quebra na esquerda também. O Ener Valência é bola, o Arangues, carreira inteira de seleção, Copa do Mundo, assim como o Ener Valência. Esses caras têm casca. Se esses caras vierem, todos esses caras que eu falei, eu não procuraria um jogador cascudo. Agora, tipo assim, se a direção acha que a gente tá bem de casca, aí e não esses caras não viessem, partindo do princípio que não fossem esses caras, eu iria atrás talvez de um volante, porque eu não gostei muito do Baralhas, ou pelo menos ainda não mostrou muito, então ficaria monitorando o mercado, e para ver uma contratação, e eu acho que a gente precisaria ter um cara de cancha no meio do campo, meu, para ser reserva do Alan Patrick, tá ligado? Um camisa 10 cancheiro, não precisa ser muito bom, meu, um cara que quebre, saiba organizar o jogo, condicionar um pouquinho o juiz, acertar os passes que tem que acertar, não precisa, mano, para ser reserva, não precisa ser craque, não precisa, sabe, não precisa muito. Tá jogando neste momento esse rapaz, Favarelli, do Independente Del Valle, tá jogando contra o Flamengo, esse cara é o cara ideal. É bem bom. É muito bom jogador, 2 vezes campeão da Sula, já tem estofo de campeão, agora para ser campeão, ganhar Libertadores, tem que vir pro Colorado. É isso. É isso aí. Esse cara é bom, esse cara é bom jogador, ele tem cancha e aí que tá. Ele tem a casca do título e o cara tá naquela espiral, assim, o cara ganhou, tá ganhando, tá ligado? O cara tá meio que acostumado a ganhar. Daqui a pouco o cara chega aí meio que por osmose e ganha mais um aí, tá ligado? É o cara que eu acho que o Inter devia ter trazido naquela leva que tava quase sendo campeão brasileiro, com o Emerson Sheik, que ganhou um monte de campeonato brasileiro seguidos, né? Pô, traz o Emerson Sheik pra ser campeão pelo Inter, né, velho? O cara que era um cara cascudo, né, velho? Era um cara que chegou na bomboneira e enfiou o dedo no fiofó do cara lá quando precisou, né, velho? E, cara, a idade muito boa do Favarelli, 29 anos. E o Inter tem bala na agulha? Esse eu acho que teria para trazer do Independente Del Valle. Pô, com todos os caras que estão sendo citados aí, tem que ter, né? Porque estamos falando em grande contratação, então eu acho que essa aí o Inter teria a bala também, tá ligado? Alô, capa do Internacional, o Thomas William aí, ó, se vocês já estão acompanhando, então, a Rádio 2x5, então a hora é essa, gurizada. Cara, então, isso me deixa muito surpreso, o Capa não ter olhado o Favarelli ainda, ou ele deve ser muito caro. Ou pelo menos não tá sendo especulado, né, velho? Porque a gente sabe que as especulações é uma coisa e a gente espera que a direção do Inter tenha fazendo movimentos que não seja baseado em especulações e faça movimentos. Então, daqui a pouco podemos ser surpreendidos. Se eles não se deram conta, aí, galera, se liga na Rádio 2x5, que aqui só dá as quentes. Velho, alguma consideração? Vou fazer aquela velha leitura dos comentários aqui. E aí a gente vai partir para nossa finalização do programa. Vamos lá. A gente teve a pauta, né? A pauta sobre o centroavante. A gente teve muitos feedbacks interessantes. O pessoal gostou muito do programa, vieram falar pessoalmente com a gente e tal. Algumas coisas aqui que eu vou pontuar, que está na caixa de comentários do YouTube. Quem vê no Spotify não tem essa caixa de comentários, mas no YouTube a gente tem aqui a caixinha de comentários. Vocês ficam aí à vontade para compartilhar, curtir todas essas paradas aí e também comentar e dar o ar da graça aqui. O Arthur Alves já é um comentarista aqui assíduo, então ele relembrou a galera aqui que teve o debate daquela questão do Christian, né? Se ele fez
que ele bateu o pênalti pro filho, se foi contra o Sport, foi contra o Náutico. Ele aqui afirma que foi contra o Náutico, e aí ele inclusive fala que ele quis dar de presente pro filho porque ele estava sem dinheiro para dar um PlayStation. O Diego Almada, também conhecido como Foca, lembrou que reclamou que o pessoal esqueceu do Celso em 1999. Enfim, é um cara bem esquecível mesmo, né? Então, me perdoa aí, Foca. O alemão disse que... O alemão não, o Brandalize disse que o alemão vai ser um dos grandes nomes do Inter esse ano, mas entrando no segundo tempo só para dar aquela cravada. O chileno, né, falou que o Fernandão seria o que era agora que chamam de falso 9, o Palillo disse que ele seria um falso 10. Eu acho que de falso ele não era nada, era um puta jogador, então... Boa. Exatamente. E aí uma lembrança aqui do nosso sempre citado Rafael Froner, que ele falou daqui do Leandro Garça, que para mim era o Leandro Nariz, né? Mas enfim, Leandro Narigão, Narigudo. Leandro Narigudo, jogou no Flamengo também, o Flamengo do nosso telespectador aqui, o Diogo Giovannone também, mas ele, o grande Leandro Nariz, né, que teve deixa boas lembranças, mas aquele episódio contra o Bragantino, enfim, é melhor a gente nem citar disso para não entrar em depressão, mas foi um momento muito marcante dos nossos doloridos anos 90. Gurizada, fechando aqui mais um episódio, né? Vamos ver se essa semana aí a gente confirma aí contra o Aimoré, no Cristo Rei. Time Casca, eu acho que vale a pena citar uma coisa que eu estava pensando antes do programa, citar. Time Casca ganha com campo ruim, ganha com vento, tem que saber jogar, né, velho? É claro que a gente não quer um campo que nem lá do estádio do Vale, que era um potreiro, né, como foi citado, mas assim, time Casca ganha nessas merdas tudo, ganha com torcida adversária jogando pedra, ganha com jogador a menos, ganha com 10, ganha com 10, como ganhou. Ganha, né, com ganha com vento do Orlando Scarpelli, com 2 gols no último lance, gol do Rafael Moura e do Wellington Silva, que a gente foi para Libertadores de 2015. Sim. Então fica a dica aí, gurizada. Não vamos mais reclamar de campo em entrevista também, cara. Não vamos reclamar dessas coisas, velho. Vamos jogar. O campo era ruim também para o jogador do Novo Hamburgo. Então, cara, campo ruim, pô, tem que levantar a bola, tem que forçar um pênalti, sei lá, velho. Dá teu jeito, negão. O negócio é ganhar. Então fica esse ensinamento, gurizada. Até a próxima quarta-feira. Bom final de carnaval para quem é de carnaval. E vamos que vamos. Bora!